Queridos e amados irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para estarmos falando da palavra do Senhor. Nesta feita, neste momento, eu quero falar a respeito de Jesus Cristo, dos nomes que foi dado a Jesus Cristo. Queridos, quando nós olhamos na palavra de Deus, aqui está escrito em João, primeiro diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, querido, nós podemos entender nome do Senhor em João primeiro, o Verbo. Querido, aqui foi dado um nome para Jesus Cristo. Aqui foi dado um nome para o Senhor, o Verbo. Então, o Senhor Jesus, ele, na Bíblia, ele traz, ou seja, ele é representado na Bíblia, vários nomes é chamado o nosso Senhor, é dado para ele vários nomes. Queridos, louvemos e engrandecemos ao nosso Senhor, porque o primeiro, vou mostrar 10 nomes que foi chamado, comparado e foi aplicado no nome do Senhor. O primeiro, João primeiro, ele é o Verbo. O nosso Senhor é o Verbo. Tá bem claro, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a palavra Verbo significa, queridos, um nome que foi dado a Jesus Cristo. Então o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O segundo diz assim, o nome do Senhor em segundo ponto, a vida do homem. No verso 4, nós podemos ver aqui na palavra de Deus, no verso 4, João 1:4, diz assim, a palavra do Senhor: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então aqui no ponto 2 diz a vida dos homens. O segundo nome qual foi aplicado em Jesus Cristo como referência para mim e para você. O segundo ponto, a vida dos homens. Jesus Cristo, ele é a vida de todo homem que crê nele, que prossegue com ele, que está firme com ele, que está na presença dele. Ele é a vida, queridos. Jesus Cristo, no versículo 4, ele é a vida. Diz bem claro, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, queridos, podemos entender que esse título ou esta realidade foi entregue a Jesus Cristo. Ele é a vida dos homens. Ele é a vida daquele que acredita nele. Vamos para a terceira. A luz dos homens. Capítulo 4, verso 9. Você pode conferir lá. João 4, verso 9. A luz dos homens. Porque Jesus Cristo foi comparado, foi titulado e foi, querido, deixado escrito que Jesus é a luz dos homens. Porque os homens, o homem em si, eles andavam em treva. Em si, eles andam
em treva, mas agora vem o apóstolo João, considerado apóstolo do amor, e escreve desta forma. Terceiro ponto, a luz dos homens, capítulo 4, verso 9. Nós podemos ver isto, querido, porque Jesus, ele é a luz dos homens. A quarta posição, o Filho de Deus. Verso 18, 34 e 49. O Filho de Deus. Por que que agora Jesus aparece como o Filho de Deus? Porque verdadeiramente Jesus Cristo veio ao ventre de uma mulher. Queridos, nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou em glória. Por isso, Jesus é considerado filho, sim, categoricamente, filho de Deus. Vamos para a quinta, o Cordeiro de Deus, verso 29 e 36. Amados, o Cordeiro de Deus. Queridos, entendemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. 6. Aquele que tira o pecado do mundo. Verso 29. Vamos ver lá. João capítulo 1, verso 29. O que está escrito? 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, é verdade o que João estava falando. O Cordeiro, não, aquele que tira o pecado do mundo. Verso 29, onde nós lemos. 7. Aquele que batiza com o Espírito Santo. Verso 33. Do capítulo 1 de João, você pode ver. Aquele que batiza com o Espírito Santo. Querido, por que Jesus batiza com o Espírito Santo? Porque ele é o Senhor. Ele tem o poder sobre ele. E o batismo do Espírito Santo é uma dádiva para aquele que busca e aquele que valoriza o Espírito Santo. Queridos, eu quero dizer para os irmãos que Jesus Cristo foi maior do que os profetas. Porque os profetas pregavam, até mesmo João pregava o batismo em água. O batismo do arrependimento. Mas agora vem Jesus Cristo com o batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Vamos para 8. O Messias, verso 41 do capítulo 1 de João. O Messias, o prometido, o Messias que haveria de vir, é o título que foi dado para Jesus Cristo. Porque que na Bíblia aponta vários nomes do nosso Senhor, vários nomes. O último que falei, o Messias. Queridos, isso é porque Deus escolheu Jesus Cristo para muitas obras.
desde Gênesis Apocalipse, está apontando Jesus Cristo como Filho de Deus. Aí vem, cada livro, cada lugar tem um nome diferente, mas resulta que se torna-se em Jesus Cristo o Filho de Deus. O nono, o Rei de Israel, verso 49 do capítulo 1 de João. Jesus aqui já se representa como o Rei de Israel. Queridos, Jesus Cristo, João apontou Jesus Cristo como vários aspectos do seu nome. Por que aqui está? Nono, o Rei de Israel, verso 49 do capítulo 1 de João. João vê ele como Rei de Israel. Eu estou falando do apóstolo, não estou falando do profeta João Batista. Já vi pregador pregando sobre obras do profeta João Batista, dizendo que era o apóstolo. E já vi alguém pregando obra do apóstolo, dizendo que era, chamando um de profeta e outro de apóstolo. Temos que ter cuidado. Existem 3 personagens que traz o nome, ou seja, 2 com o nome de João e um traz o sobrenome de João. Ou seja, o nome não é nem sobrenome. O apóstolo João, João Batista e Marco, que traz o nome João Marco. O nome dele era João Marco, mas é conhecido como Marcos. Queridos, a última representação que foi considerado e chamado o Filho de Deus. O Filho do Homem, verso 51. Vamos ler lá, para ver o que está dizendo. Verso 51 do capítulo 1 de João, que diz assim, a palavra de Deus. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, a última representação que quero mostrar para você é Jesus Cristo foi chamado Filho do Homem, verso 51 do capítulo 1 de João. Amados, nós temos que verdadeiramente ler a Bíblia, estudar várias introdução. Está vendo que eu estou suando aqui? Acabei de tomar banho em poucos minutos, meia hora, mas aqui Goiânia é muito quente. Queridos, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar outras introduções, você tem que ver, você tem que ler para você poder pregar, para você não pregar heresia, porque verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia diz que quem não confessar Jesus Cristo como Filho de Deus não tem parte com ele. Querido, nós temos que confessar Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, no último foi que ele foi chamado pelo apóstolo João, Filho do Homem. Nós vemos aí 10 nomes ou comparação, título que foi colocado sobre o nome ou chamado o nome de Jesus. Por último, Filho do Homem. Mas estava referindo um nome para Jesus Cristo.
Assim deixo esta palavra, essa explicação para você. Vá nas referências que você vai encontrar qual foi pregado. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Uma boa noite.